Bom dia, Jornal da Manhã desta quarta-feira no ar e a gente começa falando sobre um assunto que desde o início da semana vem se destacando em todo o Brasil, o possível aumento no valor do salário mínimo no ano que vem. O governo federal enviou ao Congresso Nacional em Brasília o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. A PLDO muda a política de correção do salário mínimo. O valor deve ficar em torno de R$ 1.040 em 2020. Com o salário mínimo fixado em 2019 nos atuais R$ 998 e que deve chegar a R$ 1.040 a partir de janeiro do ano que vem, o salário mínimo acumula um aumento de 74,3% desde maio de 2004. A valorização do mínimo tem impacto direto no aquecimento da economia nacional. Mas com o projeto da lei orçamentária para o ano que vem encaminhada para o Congresso, o presidente Bolsonaro muda a forma de correção do salário, que antes era o índice da inflação do ano mais o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto. Agora a proposta é só corrigir pela variação da inflação. Esse economista avalia que a decisão do governo de tirar o PIB da correção muda os rumos do principal fator de renda no Brasil. A ideia é reajustar só pela inflação. Esse governo tem uma preocupação muito grande com os gastos, tem a limitação do teto dos gastos públicos, ele tem uma preocupação muito grande. Embora esse problema do teto dos gastos, ele pode ser compensado na medida em que toda a receita que vai sendo acrescentada na economia, como é um aumento do salário mínimo, ele vai acrescentando também receita para o governo através dos impostos que são arrecadados em função do consumo maior. Na análise da Central Única dos Trabalhadores, a medida do governo quebra uma grande conquista. O presidente da CUT em Mato Grosso destaca que a visão ideológica do governo Bolsonaro privilegia a economia pela ótica do mercado financeiro e rechaça o trabalhador, que perde muito. Nos cálculos da CUT, com a correção só pela inflação, o salário mínimo perde força. E se o PIB ficar em 1%, por exemplo, a partir do ano que vem, o trabalhador assalariado perde R$ 11 por mês e R$ 132 no final do ano. Um impacto muito grande. Com a obstrução dessa política de valorização, os trabalhadores vão perder renda, principalmente aqueles aposentados que têm o benefício vinculado ao salário mínimo. Mais de 45 milhões de trabalhadores têm a vinculação do salário mínimo. Isso, com o tempo, será corroído pela inflação e pelo custo de vida, que é muito alto. Então, uma política absurda, equivocada, de romper com uma política que foi uma conquista da classe trabalhadora. 45 milhões de trabalhadores no Brasil recebem um salário mínimo, ou seja, praticamente a metade da força de trabalho está diretamente dependente a esse salário. E de acordo com os economistas, a cada 1% de reajuste no salário mínimo, na ponta significa R$ 1 bilhão na economia. Se a inflação deste ano, por exemplo, ficar em 4%, para 2020 serão 4 bilhões a mais. É um valor considerado até pequeno, mas de extrema importância quando se fala em movimentar a economia e gerar mais riquezas e, claro, fortalecer o próprio comércio e o poder de consumo da classe trabalhadora. Por enquanto, fica uma parte a dever, já que não há a soma da diferença do PIB. Mas qualquer aumento do salário mínimo é sempre bem-vindo. A cada 1% que se aumenta no salário mínimo, isso injeta na economia R$ 1 bilhão. Como provavelmente o aumento será de mais de 4%, se vai injetar 4 bilhões na economia. Ainda é muito pouco como um acréscimo de recursos na economia, em função de que o PIB está em torno de 7 trilhões de reais. É muito pouco. Agora, contribui, porque essas famílias vão ter um desafogo maior nos seus gastos, elas vão ter um recurso maior para poder utilizar na compra, principalmente de alimentos.